Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui de novo, então, para mais um discipulado, mais um estudo do nosso discipulado online. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar ministrando por meio dessa ferramenta e estarei alcançando vidas de alguma forma, ajudando no crescimento e também recebendo de você a graça para poder aprender também junto. Porque como eu estudo junto com você, todos nós aprendemos. Então, obrigado por estar participando desse discipulado. Isso me motiva a continuar estudando, continuar aprendendo, para juntos estarmos dividindo isso, né? Então, muito obrigado mesmo por fazer parte deste discipulado, está firme aí até agora. Por favor, continue firme até o fim, para a gente aprender muita coisa ainda, amém? E hoje, nosso terceiro estudo sobre o tema da graça, né? Nós vamos aprender, o título do tema do estudo de hoje é a vida pelo Espírito e a herança de Cristo. É sobre isso que nós vamos tratar hoje, a vida pelo Espírito e a herança de Cristo. Tudo isso acontece somente por meio da graça. E como eu tinha falado para você, espero que você esteja aí com sua Bíblia aberta no livro de Romanos, e hoje o capítulo é o número 8. Vamos para Romanos capítulo 8, estudar mais um pouco a respeito do que a graça produz nas nossas vidas, né? E o quanto ela nos transforma, nos muda completamente. Nós já aprendemos a respeito dos efeitos dela, nós já aprendemos já a necessidade de o pecado na nossa vida morrer, a partir do momento que nos rendemos à graça. E agora nós vamos ver a vida pelo Espírito, é uma vida que Deus anseia que todos nós venhamos viver. Amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão, em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Começamos aqui então, olha só, primeiro, né? Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem não há condenação? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus. Amém? A questão é, eu posso condenar alguém de alguma maneira, mesmo que essa pessoa não seja cristã? Não. Não posso, eu não tenho o dever nem o direito de condenar ninguém. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não condenará aqueles que estiverem nele. Sabe, tem muitas pessoas vivendo sobre o peso da culpa. Peso, sabe, de pecados que cometeram, de coisas que falharam, coisas que faziam e deixaram de fazer, coisas que, sabe, eram importantes, que acabaram deixando de lado. Isso que gerou peso em sua vida. Só, querido, sai desse lugar, amém? Não há condenação desde que você esteja em Cristo Jesus. Não é aquele que conheceu a Cristo Jesus, não é aquele que aceitou a Cristo Jesus, não é aquele que congrega numa igreja, mas é aquele que está, ou seja, aquele que permanece em Cristo. Não há condenação para ele. E versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por meio de Cristo Jesus, que ele fez por mim na cruz, eu agora recebo liberdade, eu recebo do Espírito a lei que gera em mim vida. Amém? Então isso tem que acontecer. Eu não posso viver com um fardo nas minhas costas mais, desde o momento em que eu me rendo a Cristo Jesus. Então eu não posso impor fardo sobre as pessoas e eu não posso aceitar fardo nenhum sobre a minha. Por isso Jesus diz, divido o fardo de vocês comigo, carrega o meu fardo é leve, não é pesado, amém? Então o único fardo que eu devo carregar é o de Jesus, é com ele, é juntinho dele. Fora isso, nada que você faz para o Senhor Jesus, a forma que você vive, isso não pode ser um peso. Se é um peso é porque você não está entendendo ainda o que Cristo gerou naquela cruz por você. Ele morreu naquela cruz para tirar todo o peso das suas costas, todo o fardo das suas costas, para tirar de você toda a culpa, todo o peso. Amém? Então sai desse lugar. Não há condenação para quem está em Jesus. Então se você não está em Jesus, aí tudo bem. Aí é de se entender o fato de você estar com esse peso. Mas aqui eu acabo de falar a você, de apresentar a você a solução. Se renda a Jesus, se renda ao que ele fez por você naquela cruz e creia que não há condenação, não haverá condenação mais para você. Amém? E aí você vence esse peso.
E ele diz aqui, ó, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecido para a carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho. O que a lei não podia fazer? O que ela não podia fazer? Nos aproximar de Jesus, nos aproximar de Deus, nos santificar. Ela não podia fazer isso, embora ela expressasse o caráter de Deus, expressasse o que Deus gostaria, o que ele aprovava, o que não aprovava, de forma alguma, por causa da carne do homem, ela não podia nos fazer vitoriosos a ponto de agradarmos a Deus. Mas Jesus, por meio da cruz, nos tornou capaz, nos torna capaz, amém? E ele diz mais no versículo 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha que interessante, quem vive para a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E quem vive pelo Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isso é um fato. Também, quanto mais você vê para a sua carne e vê para você mesmo, você vai ver quem vai estar guiando você é a carne. Por isso que quando você se decepcionar com alguém, você vai estar magoado. Agora, se você se decepciona com alguém pelo Espírito, você vai entender, compreender a pessoa, vai perdoá-la e segue o rumo, segue a sua vida. Você não perde um minuto sequer do seu dia, por conta do que aconteceu. São diferenças. Então, quem tem a mentalidade na carne, ela é guiada pelas suas emoções. Quem tem mente guiada pelo Espírito, ela se move por meio do Espírito. Amém? A mentalidade da carne, versículo 6, é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha só que interessante o versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E o versículo 7 é interessante também. Ó. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo. Né? Olha que legal. O versículo 6, legal a gente saber, né? A mentalidade da carne é morte. Por favor, entenda isso, querido. Nós não podemos mais pensar nas coisas ou guiar nossa mente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, deixar que a nossa carne nos guie. Por quê? Porque ela vai mentir para a nossa mente, ela vai fazer a nossa mente ficar deprimida, ansiosa, ela vai fazer a nossa mente ficar magoada, né? Ela vai fazer a nossa mente girar em torno de coisas que vão só nos aprofundar em depressões, em crise de pânico, em crise de medo, de ansiedade, em diversas circunstâncias que vão só afundar a nossa vida mais ainda. Porém, a mentalidade de Cristo, ela é vida, ela nos traz vida. Por isso que eu digo, nenhuma pessoa que possui a presença do Espírito Santo no seu interior vai cogitar a ideia de tirar a sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, a mentalidade do Espírito é vida. Você me entende, querido? É vida e não morte. A mentalidade da carne gera morte, mas a mentalidade do Espírito gera vida. O Espírito sempre vai querer que você viva mais com Cristo, ande com Ele, desfrute da vida que Deus preparou para você. Então, se você está com pensamentos deprimidos, com pensamentos de morte, de suicídio, querido, por favor, aqui está a solução para a sua vida. Deixe que a sua mente seja guiada pelo Espírito, não mais pela sua carne. São as suas emoções, é a sua carne que está guiando você. Sai desse lugar e adquira a mentalidade de Cristo, a mentalidade do Espírito. E como que eu faço isso? E rendendo a Cristo Jesus por inteiro e decidindo viver para Ele e com Ele. E Ele diz mais aqui, e também sempre lembrando, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não é quem tropeça na carne, não é quem peca uma vez ou outra, não é quem tem fraquezas, é quem é dominado pela carne, é quem está voltado para o que a carne quer. O que a carne mandar fazer, eu faço. Se eu tiver que xingar, eu vou xingar. Se eu tiver que falar um palavrão, eu falarei. Se eu tiver que humilhar alguém, eu humilho. Se eu tiver que bater, eu bato. Isso é uma pessoa guiada pela carne. E essa pessoa não pode agradar a Deus. Amém? Grave isso. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Estão entendendo, queridos, a diferença? Quando o Espírito habita em nós é outra coisa. Quando a graça de Deus nos envolve, ela vem com o Espírito Santo, ela vem com a presença de Deus, ela vem com a glória de Deus e ela nos mantém firmes, nos mantém fortes, nos mantém vitoriosos, nos mantém perseverantes.
Tudo isso é efeito da graça, é a graça na nossa vida. E ela nos faz viver pelo Espírito, ela nos faz viver de forma agradável a Deus. E a vontade de Deus é essa, que vivamos pelo Espírito e não mais pela carne. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Olha só. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado? Quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Queridos, de fato, o salário do pecado é a morte. A carne só vai te levar para o inferno, a carne não vai te levar para nenhum outro lugar, senão para o pecado, senão para a morte, senão para o inferno. Então você tem que viver pelo Espírito, querido. Deixe o Espírito guiar você, ele vai fazer você pensar coisas que você não pensaria, tomar decisões que você não tomaria, mas sempre produzindo em você vitória, crescimento, amadurecimento, alegria, prazer. Isso é viver pelo Espírito. Versículo 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Antes de eu entrar nessa segunda parte do nosso estudo, que é a parte que fala da herança de Cristo, eu quero terminar falando sobre viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito significa eu entender que agora eu sou filho de Deus. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu tenho um pai para obedecer, que eu tenho um pai para agradar, que eu tenho um pai que vive comigo, que anda comigo, que me entende, quando eu me relaciono com Deus como meu pai, significa, é um sinal de que eu já estou vivendo pelo Espírito. Amém? Para ficar bem claro para você. Se você tem esse relacionamento com Deus como um pai, que tem intimidade com Ele, que procura todos os dias obedecê-lo, o Espírito Santo já está governando você. E dessa forma o pecado e a morte não têm mais domínio sobre a sua vida. Amém? Agora nós vamos falar da herança de Cristo, que está dita aqui no versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo, quando habita em nós, quando vive em nós, ele testemunha todos os dias, você é filho, você é filho, você é filho. Mas tem outra coisa que ele faz. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Ó, duas coisas importantes. Primeiro, você é filho, mas você também é herdeiro. Toda a glória, riqueza, majestade de Jesus é uma herança que ele vai deixar, que ele deixou para você. Você tem essa autoridade. Sabe, o poder que Jesus tinha sobre os demônios, você tem essa autoridade. O poder que Jesus tinha para curar, você tem essa autoridade. A glória, a riqueza que Jesus tinha no céu, você tem essa autoridade, porque você é co-herdeiro com Cristo. Então, quando você vive pelo Espírito, quando você entende isso, você passa a desfrutar das heranças que Cristo deixou para você. E, muito importante saber do finalzinho, ó. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A gente quer muitas vezes a vitória, a bênção e a glória, mas não quer participar do sofrimento. Então, quando você estiver passando por lutas, dificuldades, tribulações, pense pelo Espírito. Tenha uma mente guiada pelo Espírito, para que você supere essa luta, a sua dificuldade, a sua dor, você vença isso e receba a glória que está reservada para aqueles que participaram com Cristo dos seus sofrimentos. E quais foram os sofrimentos de Jesus? Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi traído, Jesus foi morto de forma horrível, né? Então, e tantas outras coisas. Então você hoje talvez, como ninguém me ama, eu sou rejeitado. Ou você pense, as pessoas estão me humilhando. Cara, participa dos sofrimentos de Cristo Jesus, para que futuramente, em breve, você possa participar também da sua glória. Amém, queridos? Então essa é a herança que Cristo nos deixou por meio da sua graça. A graça de Cristo derramada por nós naquela cruz. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico mais uma vez. Sou grato por mais esse estudo, Pai, mais esse tempo precioso na sua presença e por estarmos aprendendo de Ti. Que de fato possamos, Pai, viver pelo Espírito, tendo a nossa mente guiada pelo Espírito, sendo escravos do Espírito, andando em obediência, em temor, em reverência e fazendo aquilo
e somente aquilo que o Senhor se agrada, Pai. Em nome de Jesus, possamos vencer a nossa carne, anular a nossa carne, né? Que possamos, Pai, banir todo pensamento, toda mentalidade carnal que gera morte em nossas vidas, Pai, que possamos desfrutar do melhor que nós conseguimos conquistar em Cristo através da sua graça. Que possamos também entender que somos herdeiros, que somos filhos e herdeiros de Cristo Jesus, Pai. Filhos de um Pai maravilhoso, incomparável, que sempre está junto de nós, Pai. Nós possamos desfrutar dessa realidade, desse relacionamento. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e agradeço, Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, queridos. Muito obrigado mais uma vez por você estar comigo em mais esse discipulado. Que você possa continuar aí participando e que também, se você não se rendeu a Cristo Jesus, se renda, querido. Se você ainda não tem a mentalidade do Espírito Santo, deixe Ele gerar essa mentalidade na sua vida. Peça, ore, clame, fale com Ele. Se renda a Jesus, se renda ao Espírito, ao governo do Espírito Santo e desfrute das heranças, desfrute dos prazeres e das vitórias, das conquistas, o amadurecimento que só o Espírito Santo produz nas nossas vidas. Amém? Lembre-se, não há condenação para aqueles que estão no Espírito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo estudo e um grande abraço.